dia, tudo bem? Hoje nós vamos retomar a série, do qual o Sandro compartilhou, o André compartilhou, que se chama Espiritualidade do Viver. Essa série ela está baseada num livreto do Henry Nouwen, e nesse livreto ele está falando sobre disciplinas espirituais e está reunindo vários pensamentos desse autor. E ele apresenta 3 disciplinas. A primeira delas, o isolamento, que diz respeito à nossa comunhão com Deus, e tão necessária, porque o Evangelho é isso, é um relacionamento pessoal, através de Jesus Cristo, com o Deus Criador. Ela fala sobre comunidade, então a segunda disciplina que ele apresenta é a comunidade, então não tem como, valeu, obrigado, não tem como a gente caminhar com Deus no isolamento. É impossível afirmar que ama a Deus, que caminha com Deus, que está junto de Deus, se a gente não está junto uns dos outros, se não caminhamos com os outros. Na verdade, a medida do nosso amor por Deus e devoção a Deus, ela vai ter como parâmetro a nossa relação uns com os outros. E a terceira e última disciplina que ele apresenta é a que a gente vai ver hoje, e essa disciplina diz respeito ao ministério, ao serviço. O Henry Nouwen vai falar que existe uma relação entre essas disciplinas, que do isolamento, da sua relação com Deus, você é levado à comunidade, da comunidade você é levado ao serviço, ao ministério. E é verdade que essa relação ela pode ser vista como um ciclo, porque o ministério vai levar à comunhão e vai levar à necessidade de isolamento novamente. Bom, uma frase que ele usa no livro para resumir o que é disciplina espiritual, ele diz o seguinte: na vida espiritual, a palavra disciplina quer dizer o esforço para criar um espaço onde Deus pode agir. Então, olha só que legal, a gente pensar sobre disciplina como o esforço para criar um espaço, uma situação oportuna onde Deus pode agir, onde Deus pode se manifestar. E esse espaço que Deus pode agir, o que é ele? Esse espaço onde Deus pode agir é o domínio de Deus. E nos evangelhos, o domínio de Deus vai ser apresentado como reino de Deus. Se você olhar para Marcos 1,15, Jesus anuncia: cumpriu-se o tempo, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então Jesus está anunciando a chegada do reino de Deus. O reino de Deus está próximo, o tempo se cumpriu, o tempo das esperanças, o tempo das profecias que apontavam para essa manifestação de Deus, que apontavam para a vida de um rei que manifestaria Deus, que restauraria todas as coisas, o reino de Deus. E Jesus fala: o tempo se cumpriu, o reino está próximo. E existem 2 imperativos para que a gente experimente esse reino de Deus em nossas vidas. E é o arrependimento e a fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, só é possível o ser humano experimentar o reino de Deus, o domínio de Deus na sua vida, se ele se arrepende dos seus caminhos. Se ele reconhece que os seus caminhos estavam errados, que ele se reconhece, como nós ouvimos hoje aqui, como pecador. E se ele deposita fé em Jesus. Fé em Jesus como a manifestação de Deus. Fé em Jesus como Salvador e Senhor. Então, esse é o imperativo para que a gente experimente o reino de Deus. Um reino que ainda aguarda um cumprimento pleno, mas um reino que já está tão próximo que já pode ser visível, já pode ser experimentado, já pode ser tocado. Eu gosto muito de um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann, e o Moltmann fala que os estilhaços, e você já deve ter ouvido falar isso aqui, se você conversou 5 minutos comigo, os estilhaços do tempo do Messias já devem estar espalhados no tempo histórico da atualidade. Então, pequenos fragmentos da totalidade, da plenitude desse reino, já podem ser experimentados na minha vida e na sua, se a gente se arrepender e crer. Então, qual é esse espaço que a disciplina se esforça por promover? É o reino de Deus, é o domínio de Deus. Bom, hoje a gente está falando sobre ministério e serviço. É muito legal se você olhar para Atos, capítulo 6, e ali está falando sobre o ministério dos apóstolos e o serviço da igreja,
E você vai perceber que ali é a mesma palavra que está sendo usada. Então, em Atos capítulo 6, os apóstolos falam que o ministério deles, o serviço deles, era a oração e a palavra. E que havia um outro ministério, um outro serviço, do serviço das mesas, do amparo às viúvas. E a mesma palavra, tanto para o serviço de compartilhar a palavra de Deus e a oração, quanto para o serviço das mesas das viúvas, é a mesma palavra, é diaconia. Então, diaconia é a palavra que está sendo usada ali para falar sobre serviço, para falar sobre ministério. E a gente encontra, no reino de Deus, essa diaconia, esse serviço, esse ministério, como algo central do reino de Deus, como uma cultura do reino de Deus. E isso é muito mais amplo do que a gente pensar de que alguns dentre nós são chamados para exercer o ministério, são chamados para exercer o serviço, a diaconia. Porque isso fala que nós, enquanto povo de Deus, possuímos uma cultura baseada nessa diaconia, uma contracultura, como John Stott vai falar. E a gente encontra isso em Marcos 10, 41 e 45, que diz o seguinte: ouvindo isso, os 10, os discípulos, começaram a indignar-se contra Tiago e João, porque eles tinham acabado de pedir que eles queriam sentar um do lado, um à direita de Jesus e outro à esquerda, quando Jesus viesse com o seu reino. E isso indignou os outros discípulos. Chamando-os, Jesus lhes disse: sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, a comunidade do contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E a palavra aqui é diáconos, derivado de diaconia. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido. A palavra, mais uma vez, é diaconel, mas para ser servido e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o serviço, a diaconia, o serviço humilde, prestativo em relação ao outro, se apresenta como um paradigma do reino de Deus, como cultura do reino de Deus. De tal forma que o próprio Filho do Homem, Jesus, o Rei esperado, o Juiz esperado, o Salvador esperado, não vem para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. A palavra diaconia, como eu disse, ela tem o significado, ela traz o sentido de ministério e serviço. E o diácono é um servo doméstico, um atendente ou um anfitrião. É bem significativo que essa palavra tinha relação com esse ambiente da casa, com esse ambiente doméstico, onde um anfitrião está recebendo seus convidados e ele está servindo e ele está deixando o ambiente de tal forma que os seus convidados estejam à vontade, tenham as suas necessidades supridas, sejam acolhidos. E a palavra diácono também está relacionada, como eu disse, com um servo, né, que executa os pedidos de alguém. Então, pode ser, no mundo antigo, um escravo, mas não somente um escravo, mas todo aquele que está recebendo alguém e atendendo às suas necessidades. O nosso texto base hoje, ele vai ser o Evangelho de João, capítulo 13, que é onde a gente encontra Jesus fazendo ali uma dramatização, mostrando de forma prática para os seus discípulos esse valor do reino. O que é ministério? O que é serviço no reino de Deus? Como, então, que a gente desempenha, que a gente põe em prática essa diaconia? Em João 13, Jesus está dando um exemplo prático de como isso poderia acontecer, de como isso deveria acontecer. Ele está dando um exemplo prático de como essa comunidade reunida ao seu redor poderia viver essa contracultura, esse contraste. Né? É o contraste que Jesus apresentou em Marcos. Os poderosos dominam, exercem seu poder, sua autoridade e até mesmo suas injustiças e tirania. Mas entre vós será o contrário. O maior deve ser o servo de todos. O mais importante, o escravo de todos.
pois o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Mas antes da gente entrar no texto de João 13, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a introdução do Evangelho de João e que ela nos ajuda a entender João 13. Bom, em João capítulo 1, verso 1, a gente encontra o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Sandro leu hoje aqui 1 João, falando sobre esse Verbo de Deus, né, que se manifestou, que Jesus revelou. Eu peço licença aos estudantes de filosofia, porque essa não é a minha área, mas eu vou me aventurar só um pouquinho por ela. A palavra verbo aqui é logos, que tem o sentido no grego de palavra. Palavra que expressa uma concepção, que expressa uma ideia. Mas, na filosofia, o logos, em momentos diferentes e com pensadores diferentes, o logos, palavra, foi usado de maneiras diferentes, mas com significado tão profundo. Então, a gente encontra, em Aristóteles, por exemplo, logos como o pensamento que se manifesta, o pensamento manifesto no discurso. O discurso que está apresentando a ideia da justiça, da beleza, né? O discurso que está apresentando a ideia do bem e diferenciando o bem e o mal. Então, logos é o pensamento que se manifesta no discurso. Nos filósofos estoicos, a gente encontra o logos como o princípio gerador do universo, como uma lei que rege o universo e a maneira como ele deve funcionar e acontecer. E nos pensadores neoplatônicos, a gente encontra ele como essa realidade fundamental que dá suporte a toda a existência. Então, esse logos, que era Deus, que estava com Deus no princípio, esse princípio universal que regula toda a verdade, toda a justiça, todo o bem, todo o funcionamento do universo, esse logos, ele se manifestou. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. O Verbo, o princípio universal que regula o universo, a justiça, a beleza, ele se manifestou, ele se fez carne. E a palavra que manifestou, não se fez, né, traz o sentido de se apresentar em público, de aparecer na história. Então, olha só que legal. A essência, o princípio gerador do universo, da justiça, da beleza, do funcionamento do universo, ele se manifesta, ele aparece na história, né? E ele aparece na história, ele se apresenta em público e habita, né? Habitou entre nós. Ele fixou a sua residência. Ele permaneceu. Então é bem forte a gente pensar nisso, né? Quem é esse Jesus? Esse Jesus é o princípio gerador de todas as coisas. O Verbo que era Deus, que estava com Deus, que se tornou carne, que se apresentou na história. João 1,18 diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que estava no seio do Pai, esse o deu a conhecer. E é aí, nesse o deu a conhecer, que a gente entra em João 13. Como foi que ele apareceu na história? Como foi que ele deu a conhecer esse princípio que rege todas as coisas, a essência de todas as coisas? Como ele deu a conhecer o Deus Criador? E a gente vai ler o texto de João 1,13 para descobrir como ele deu a conhecer. Verso 1 de João 13 diz o seguinte: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, quando já o diabo colocara no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo,
sabendo que o Pai tudo colocara em suas mãos, que ele viera de Deus e a Deus voltava. Levanta-se da mesa, depõe o manto, e tomando uma toalha, cinge-se com ela. Depois coloca água numa bacia, e começa a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chega então a Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, tu lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Jesus respondeu-lhe: Se eu não te lavar os pés, não terá parte comigo. Simão Pedro lhe disse: Senhor, não apenas os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse: Quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Ele sabia com efeito quem o entregaria, e por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois que lhe lavou os pés, retomou o manto e voltou à mesa. E lhes disse: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se, portanto, eu, o mestre e o senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade, vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Então, nesse texto, Jesus está apresentando, o Pai ao mundo, o Verbo, a palavra de Deus. E de que forma que Jesus está se apresentando? Jesus está se apresentando como servo. Naquele tempo, o trabalho de lavar os pés dos hóspedes, das pessoas que estavam chegando a uma casa, era um trabalho de um servo mais humilde. Era uma necessidade básica, porque as ruas eram cheias de poeira, e os calçados eram sandálias, e as caminhadas eram longas e cansativas. Então, você chegar numa casa e ter os seus pés lavados é sinal de hospitalidade, de ser bem recebido naquela casa. O fato de lavar os pés estava proporcionando alívio e descanso para aquele convidado. E se você não tivesse um servo, um diácono na sua casa para fazer isso, o anfitrião mesmo tomava essa responsabilidade de lavar os pés dos seus convidados. Jesus está fazendo algo aqui que espanta, que choca, que leva os seus discípulos a não entenderem o que estava acontecendo. E a gente, olhando para esse texto, a gente pode pensar em muita coisa, mas eu gostaria de ressaltar 4 pontos que nos ajudam a pensar na disciplina do serviço e do ministério e como exercer essa disciplina em nossas vidas, uma vez que ela é o esforço para criar um espaço oportuno onde o reino de Deus, onde a vontade de Deus, o seu domínio se manifestam. O primeiro ponto é ministério e cotidiano. É bem interessante, se você for ler o Evangelho de João, que ele tem uma ênfase forte nas relações pessoais de Jesus. Os outros evangelhos apresentam um conceito do reino de Deus. O reino está próximo, o reino dos céus. O Evangelho de João não fala do reino de Deus, mas ele fala da pessoa de Jesus. Porque o reino de Deus, ele chega na pessoa de Jesus. O reino de Deus é um relacionamento pessoal. Então, as relações pessoais, elas já saltam, em importância. O reino de Deus é um relacionamento pessoal com Jesus. Logo, a vivência desse reino se dá nas nossas relações pessoais uns com os outros. Outro ponto que chama a atenção nessa questão de ministério e cotidiano é que ali é um ambiente doméstico, é um ambiente normal, é um ambiente ordinário. Então, o que está acontecendo aqui de extraordinário é Jesus, o mestre, lavando os pés dos seus discípulos. Mas pessoas reunidas à mesa e alguém servindo e lavando os pés, naquela época, é cotidiano, é algo ordinário. Às vezes, a gente pensa em ministério
somente como coisas extraordinárias. A gente pensa em ministério somente de pessoas que estão de tempo integral, vivendo no ministério, chamadas, comissionadas para isso. Eu me encontro nessa posição. Considero um privilégio. Fazem 15 anos que eu vivo de tempo integral no ministério. Mas, de forma alguma, eu posso achar que ministério é somente o que eu faço de tempo integral. De forma alguma, eu posso achar que ministério é somente o que eu faço aqui, agora, pregando, ou seja, onde for, nas ruas, evangelizando, servindo as pessoas de alguma forma. Porque ministério tem muito a ver, muito mais a ver com quem nós somos, do que aquilo que nós fazemos. Ministério, de repente, você vai estar numa situação como a minha, que vive de tempo integral, e eu vou exercer o meu ministério. Mas pode acontecer que isso mude. Pode acontecer que as circunstâncias da vida não são fixas, e eu não exerça mais o ministério dessa forma. Mas, ainda assim, eu sou chamado para continuar servindo no ministério, porque o ministério é a vida, é tudo que nós fazemos. O ministério começa na nossa casa, na nossa relação com o nosso cônjuge, na nossa relação com nossos filhos. O ministério está presente no nosso trabalho, o ministério está presente na faculdade, na escola, na vizinhança. O ministério envolve tudo que nós fazemos. Jesus, ele cumpriu o ministério de ensino, o ministério de cura, o ministério de milagres, o ministério de se entregar numa cruz pela salvação de todos. Mas aqui, ele está fazendo uma tarefa cotidiana, uma tarefa rotineira, uma tarefa humilde, de pouca visibilidade. Então, uma das coisas que eu gostaria de enfatizar é que ministério não tem a ver com visibilidade. E não é isso que define o ministério. Ministério não tem a ver com tamanho. Não é isso que define o ministério. Isso não diminui as pessoas que são chamadas a exercer um ministério de tempo integral. Isso não diminui as pessoas que talvez exercem ministérios que têm um grande impacto em muita gente. Mas isso ressalta as pequenas atitudes do cotidiano, do ambiente doméstico, como ministério. Eu não posso ser um servo aqui com o microfone na mão, e lá em casa eu não ser um servo para minha esposa e para os meus filhos. Eu tenho que ser seguidor de Jesus tanto aqui quanto lá. Eu tenho que servir com meus dons e talentos tanto aqui quanto lá. A terceira coisa, dentro do ministério cotidiano, é que o ministério ele acontece num contexto comunitário. Jesus está num contexto doméstico. Jesus está num contexto de formar comunidade. Os 12 são a representação do povo de Deus. Havia esperança. O povo de Deus vai ser chamado, restaurado, purificado. O povo de Deus, o representante de Deus e de sua justiça e seus caminhos aqui nessa terra. Jesus chama os 12, representando isso. Jesus está formando comunidade. Jesus não está andando sozinho. Então, por que nós estamos aqui? Porque comunidade foi iniciativa de Deus. Comunidade é iniciativa de Jesus. Quando Deus manifesto andou nessa terra, ele formou comunidade. Então, vale a pena a gente pensar ministério como algo que nós fazemos enquanto comunidade, num contexto comunitário. São as nossas relações uns com os outros, baseadas no exemplo de Jesus. São as nossas relações com o mundo, de forma comunitária, a comunidade se relacionando com o mundo. Então, isso é bem legal, porque, às vezes, a gente tem uma ênfase tão forte nos nossos dias na nossa individualidade. E ela existe. É a partir da nossa relação individual com Jesus que nós somos inseridos num contexto comunitário. Mas, às vezes, a gente fica tanto se perguntando o que Deus quer para a minha vida quanto indivíduo. E talvez essas respostas seriam mais esclarecidas se eu pensasse o que Deus quer para nossas vidas enquanto comunidade. E daí eu encontro o meu lugar na comunidade como indivíduo. O segundo ponto que a gente pode tirar disso é ministério e identidade. É bem legal a introdução do texto. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. Ele sabia que o Pai tudo tinha colocado em suas mãos. E porque ele estava seguro de quem era, ele pôde se levantar da mesa e ele pôde tirar o manto
e amarrar um avental na cintura. Só é possível um serviço humilde se nós estamos seguros da nossa identidade, de quem nós somos. Se o ministério define quem nós somos, isso mais cedo ou mais tarde vai trazer prejuízo para nós. Porque a nossa identidade vai estar baseada no que nós fazemos, o nosso valor baseado no que nós fazemos. E a gente vê que Jesus exerceu um ministério, mas estava totalmente baseado na vontade do Pai, no seu relacionamento com o Pai. Ele viera de Deus, ele volta a Deus, ele sabe quem ele era em Deus. E isso é tão importante para nós, se a gente pensa em ministério. Em João, capítulo 15, a gente encontra Jesus falando sobre a videira e os ramos. Ele é a videira, nós somos os ramos. Permanecendo nele, nós damos fruto. Então, é impossível que um ministério dê frutos se não está permanecendo ligado em Jesus, se não parte dessa relação pessoal com Ele. Então, acho que isso é um ponto super importante. Se nós vamos servir, nós temos que estar seguros de quem somos. Jesus não estava se sentindo inferior por estar exercendo uma atividade humilde naquele momento, porque estava seguro sobre quem ele era. A verdade é que talvez nada de visível, nada que tenha grande proporção possa ser confiado em nossas mãos, se nós não estamos dispostos a antes fazer as tarefas mais humildes e mais simples. E às vezes a gente coloca essas tarefas como algo menor, mas o quanto das tarefas mais humildes, mais simples, mais cotidianas, elas vão proporcionando que esse reino de Deus vá abençoando a vida das pessoas. O terceiro ponto que a gente pensa sobre, baseado na cena do lava-pés, é ministério e a cultura do reino de Deus. Aqueles homens é gente simples. Eles não estão acostumados a serem servidos. As pessoas, os seus governantes, os seus líderes, são homens ao qual esperam ser servidos e que, às vezes, exploram e cometem injustiças. E, dificilmente, esses governantes estariam servindo esses homens simples. Tanto que causa estranheza, e até mesmo na cena retratada por esse pintor, é um pintor inglês, eu esqueci o nome dele agora, mas você vê que os discípulos estão com um olhar de estranheza, Tem até um discípulo no fundo com as mãos na cabeça diante do que Jesus está fazendo, e Pedro resiste. Pedro fala: Senhor, você vai lavar os meus pés? Nunca, você nunca vai lavar os meus pés. Mas Jesus disse que se ele não lavasse os pés de Pedro, Pedro não teria parte com ele. Porque o que Jesus estava fazendo ali era apresentando esse paradigma do reino. Como Jürgen Roloff, no seu livro A Igreja, no Novo Testamento, diz, Jesus estava apresentando uma estrutura social compromissiva do reino de Deus. Façam como eu fiz a vocês. Se os nossos pés foram lavados por Jesus, entramos nessa estrutura compromissiva, que nos compromete a lavarmos os pés uns dos outros, seguir o exemplo dele. Se somos amados por ele, estamos agora comprometidos a amar. Se somos perdoados e servidos por ele, estamos agora comprometidos a perdoar. Estamos agora comprometidos a servir. Então, percebe que ministério é mais amplo e o comprometimento é muito maior do que o comprometimento de alguns comissionados. É o comprometimento de um povo que está espelhando um estilo de vida. Como eu disse, o reino de Deus, ele existe e ele se manifesta nas relações pessoais com Jesus e se desdobra nas nossas relações interpessoais uns com os outros. Jesus estava apresentando Deus ao mundo, apresentando o Logos. O princípio gerador do universo se manifestou. Nós vimos a sua glória. E como que ele se manifestou? Como que ele se apresentou? Com um terno e gravata? Nada contra o terno e a gravata. Com uma roupa muito elegante? Nada contra a roupa muito elegante? Não.
ele se apresenta com um avental na cintura. É dessa forma que ele aparece em público. E é essa revelação do Logos que deve guiar as nossas vidas quando nós pensamos em ministério. Porque dessa forma, a gente vai estar criando esse espaço onde o reino de Deus pode se manifestar. Percebe que ministério não diz respeito ao meu espaço? Ministério não diz respeito à minha fama, não diz respeito à minha realização, mas diz respeito a criar espaço para que o reino de Deus se manifeste. O reino de Deus é uma pessoa que se manifestou em Jesus. Então, o ministério diz respeito a Ele, em sua relação com a humanidade. Não diz respeito a mim. E, às vezes, quando a gente é possessivo e acha que ministério é nosso, e que ministério nos define, isso não vai dar certo. O último ponto que eu gostaria de enfatizar é ministério e amor. E o amor sendo o alicerce de todo o ministério. Aqui a gente encontra que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Esse amor de Jesus pelos seus discípulos era cotidiano. Esse amor de Jesus pelos seus discípulos desembocou na sua demonstração máxima de entrega na cruz. Mas era um amor que estava disposto e que estava operante num cotidiano simples de pessoas ao redor da mesa. Então, o nosso amor, o nosso ministério, ele vai se exercer nesse cotidiano simples. Jesus fala, olha, vocês não entendem agora, mas vão entender, porque a cruz vai esclarecer plenamente a entrega de Jesus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Mas o lava-pés já estava apontando para essa entrega maior. Então, percebe que ministério, tem a ver com o cotidiano simples e ordinário. Então, é viver esse extraordinário que choca no cotidiano simples e extraordinário. Aonde você estiver, e não importa quem você seja, porque o que importa é que você está seguindo os passos daquele que lavou os seus pés. O que importa é que você está exercendo essa contracultura, que você participa dessa estrutura compromissiva do reino de Deus. O que importa é que você está promovendo ele com a sua vida. Isso é ministério. Em João 13, 34 e 35, Jesus continua, após o lava-pés, e ele fala sobre o amor. Ele diz o seguinte, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, Jesus dá um mandamento. E ele dá um exemplo de como esse mandamento deveria acontecer. Vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. E dessa forma vão reconhecer que são os meus discípulos. Dessa forma o reino de Deus vai ser reconhecido. Então, ministério, esse ministério da diaconia, do serviço humilde, que expressa amor, que está cuidando uns dos outros, ele começa aqui dentro, na comunidade. É o primeiro lugar onde o ministério vai acontecer. E ele acontece nas nossas casas, porque ele também é reflexo do que está acontecendo aqui. E ele acontece no mundo, nos nossos relacionamentos, na nossa interação com o mundo, porque ele é reflexo do que está acontecendo aqui. É o nosso caráter sendo formado pelo que Jesus fez por nós. E ele fala que dessa forma o mundo vai reconhecer que nós somos os discípulos. Por que vai reconhecer? Porque a gente está se vestindo igual ele. Ele se vestiu com um avental. Então, os discípulos devem estar com uma toalha, com um avental na cintura, servindo nas mais diferentes frentes, formas e maneiras. Como a gente falou do texto de Atos, a oração, o ministério da palavra, o serviço das mesas, coisas que você pode falar, tem naturezas diferentes, mas tem o grau de importância igual, são serviço em função do outro. Em João 15, 9 a 13, Jesus continua, ele diz, assim como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor,
como guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. O Evangelho de João, principalmente nesses discursos de despedida, que está ali do capítulo 14 até o 17, está falando bastante da íntima comunhão que Jesus tem com o Pai. Ele ama o Pai, ele é amado pelo Pai, porque ele observa os mandamentos do Pai, permanece no amor do Pai. Nada faz que o Pai não tenha entregado em suas mãos ou lhe mandado fazer. E ele fala que essa íntima comunhão com o Pai é a íntima comunhão que ele tem com a gente. Se a gente obedece os seus mandamentos e permanece no seu amor, seguindo o exemplo da relação dele com o Pai. Ele vai falar: se vocês guardarem as minhas palavras, se vocês guardarem o meu mandamento. E olha só que coisa interessante. O que é guardar essa palavra? O que é guardar esse mandamento? Se não andar em consonância, em comunhão com o Logos que foi revelado. É a palavra que se fez carne, habitou entre nós e revelou o Deus Todo-Poderoso, aquele que sustenta o universo, o princípio da justiça e da bondade. Revelou com um avental na cintura. Então, guardar o seu mandamento é andar em consonância com esse Logos que foi revelado e que nós recebemos. Guardar a palavra de Jesus é viver em conformidade e comunhão com o Logos revelado e no testemunho e memória da cruz. Agora eu gostaria de contar 3 exemplos que ilustram, e uma tentativa de ilustrar aquilo que eu estava tentando falar aqui nessa manhã. O primeiro deles é de uma amiga. E essa amiga, no segmento de Jesus, ela resolveu, na igreja dela, fazer uma festa de aniversário para uma menina da igreja dela, que não tinha condições, que vem de uma família muito humilde, muito pobre. E essa amiga organizou uma festa de aniversário, e eu participei dessa festa também, mas de uma forma que a gente organizaria para os nossos filhos. A comida era a melhor possível, o bolo era o melhor possível, e ela levou os parentes dessa menininha da igreja, né, a avó, o avô, os irmãos. Ela convidou as pessoas da igreja, teve até uma peça de teatro, e com essa atitude, essa amiga, ela estava exercendo essa disciplina de formar um espaço, de proporcionar um momento onde o reino de Deus estava se manifestando. Então, é uma atitude simples, é uma atitude, uma festa de aniversário, grande coisa. Mas essa atitude simples, ela estava lavando os pés dessa menininha que estava recebendo a festa de aniversário. Um outro amigo, eu estou falando só dos amigos, né? Porque Jesus não fala: se vocês me amam, vocês são os meus amigos. Então, um outro amigo de Jesus, ele trabalha com um hortifruti. E ele fez uma cesta de legumes, verduras e frutas, e, de forma surpreendente e inesperada, ele levou na casa de uma família da igreja dele. E, naquela semana, aquela família estava no final do mês e passando um pouco apertada. E aquela cesta de frutas e legumes chegou como um refrigério e como prova do cuidado de Deus e resposta da oração que aquela família dirigia a Deus. Você fala: grande coisa, uma cesta. Mas é cotidiano. É naquilo que está nas mãos, é na medida do possível e com todo o empenho, manifestando algo do reino de Deus já aqui e agora. E eu tenho uma igreja que eu conheço que tem envolvimento com a comunidade ao seu redor. E uma das famílias dessa comunidade, aconteceu uma tragédia, eles perderam uma criança recém-nascida. E pensa em pessoas necessitadas, limitadas, pessoas vivendo escassez de recursos. E, naquele momento, aquela igreja conseguiu amparar essa família, fazendo todo o velório, participando do funeral, tanto fisicamente, quanto transportando as pessoas, quanto financeiramente pagando por esse funeral que a família não tinha condições. Então, percebe que é algo que acontece interno.
como esse amigo que presenteou a família com os legumes, como essa amiga que serviu uma pessoa da igreja dela, né, com a festa de aniversário, mas vai também se desdobrar externamente, como o serviço que essa igreja exerceu para a família que não tinha condições. Os exemplos, eles são múltiplos. Eu tenho um amigo que tem uma empresa, e ele deu emprego, uma oportunidade de emprego, para um jovem que estava saindo, que saiu da marginalidade, e que foi atendido há muito tempo por trabalho de missionários de tempo integral. E esse amigo tem uma empresa, e o que ele podia fazer? Ele deu uma oportunidade para esse jovem. Então, percebe que é algo que nós não fazemos sozinhos, é fruto da nossa comunhão com Deus, mas é fruto da comunidade que Ele formou como consequência dessa comunhão. Percebe que não diz respeito a nós, mas diz respeito ao reino de Deus que se manifesta na pessoa de Jesus. Percebe que está ao alcance das suas mãos e das minhas, independente de quem você seja ou do que você faça, ou o momento da vida que você está vivendo. O cotidiano, o ordinário, pode, deve manifestar esse extraordinário do reino de Deus. Isso não é o convite a ficarmos sentados, ouvindo o discurso eloquente de pessoas que estão fazendo coisas extraordinárias para Deus. É um convite a nos engajarmos todos nós, na medida do possível, com todo o empenho, com o que temos nas mãos, levantarmos como Jesus levantou, nos vestirmos da toalha como Ele se vestiu e lavarmos os pés uns dos outros. Dessa forma, a gente vai estar fazendo isso, exercendo a disciplina espiritual do serviço, no esforço constante e, às vezes, pequeno, de criar um espaço, uma situação oportuna, onde o reino de Deus pode agir, pode se manifestar. Amém?